Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito maravilhosos, em nome de Jesus. Seguinte, gente, hoje, como vocês já viram aí, né, no título do vídeo, nós vamos fazer um breve estudo da carta aos Colossenses. Mas esse estudo não será apenas um estudo, terá também uma mensagem, gente, uma mensagem dos céus, uma mensagem do coração de Deus para edificar a vida de vocês. Eu fiz até um post lá no Instagram falando sobre isso, vou deixar passando aqui na tela. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, vá logo. Não sei o que você tá fazendo aqui ainda que já não foi lá me seguir, tá bom? Vá lá, me siga. Então eu fiz esse post lá, gente, mas eu senti assim arder no meu coração para trazer aqui também no canal em formato de vídeo. Então, belezinha? Vamos lá, vamos para cima, vamos ao vídeo. Primeira coisa, né? Bíblia na mão. Abra ela aí na carta de Colossenses, que fica lá no Novo Testamento. A Epístola de Colossenses. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, gente, é o contexto. Nós precisamos entender o contexto geral dentro desse estudo, em primeiríssimo lugar. E o que abrange o contexto? Quem escreveu essa carta, por que escreveu, por que tem esse nome, o que é Colossenses, o que tem a ver, qual o propósito, qual o destino, qual a origem, qual o tema central. Todas essas perguntinhas aí que a gente pode se fazer na hora de estudar a Bíblia cabem dentro, né? Estão inseridos aí do contexto geral daquele livro da Bíblia. Então, esse nome Colossenses aí, a carta de Colossenses tem esse nome porque a carta ela foi destinada, a carta foi escrita para os cristãos que ficavam numa região chamada Colossos. Tinha uma igreja lá, era a igreja dos Colossenses, e a cidade de Colossos, ela ficava numa província romana na Ásia. Hoje esse lugar é aproximadamente ali pela Turquia, mais ou menos. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, que inclusive se encontrava preso quando escreveu, e ele escreveu essa carta mais ou menos a pedido de um pastor, do pastor responsável, do fundador daquela igreja de Colossos. Ele se chamava Epáfras e ele tinha sido companheiro de ministério ali do apóstolo Paulo. Digamos que ele foi meio que pedir um socorro ao apóstolo Paulo. E o apóstolo, então, escreveu essa carta para aqueles cristãos. Mas por que um pedido de socorro? O que estava havendo ali? O que estava acontecendo ali? Vem comigo. Epáfras foi visitar Paulo lá na prisão. E chegando lá, ele relatou ao apóstolo que estavam acontecendo algumas coisinhas indesejadas dentro da igreja de Colossos. Alguns acontecimentos que estavam ameaçando a fé dos cristãos, estava causando divisão ali. E esses acontecimentos eram uma verdadeira ameaça também ao evangelho genuíno, ao verdadeiro evangelho de Jesus. E a tudo que Jesus havia ensinado para nós. Acredita-se que Epáfras havia aprendido do apóstolo Paulo. Ele se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, foi ali um discípulo e depois veio a ser pastor e fundador dessa igreja. Então, tudo que o apóstolo Paulo havia aprendido, ele passou para Epáfras, Epáfras passou para o povo de Colossos e o povo estava se corrompendo, praticamente abandonando os ensinos de Epáfras, que veio de Paulo, que veio de Jesus, entendeu? O evangelho genuíno. Então, gente, finalmente, o que estava acontecendo ali? Acontece que aquela era uma época em que o gnosticismo estava em alta. Então, estava ali imperando falsos mestres, falsas doutrinas, cristãos legalistas, que eram os judeus que se convertiam, mas não se convertiam por inteiro, continuava com toda aquela coisa das tradições radicais. Então, toda essa galerinha aí com seus ensinamentos estavam tentando corromper o verdadeiro e genuíno evangelho. Eles estavam deturpando o evangelho puro. Eles estavam pregando heresias, falsos ensinamentos, queriam acrescentar coisas ao evangelho, coisas que Jesus nunca disse. Verdadeiros absurdos, heresias mesmo, né, gente? Heresias. A verdade é essa.
Já os cristãos legalistas, né, que era a mistura de crente com judeu, aquela coisa de crente com fariseu, eles queriam colocar regras pesadas, doutrinas pesadas, ensinamentos pesados, nos quais Jesus já havia nos libertado de tudo aquilo. E eles queriam introduzir aquilo no evangelho, dizer, não, isso aqui continua, isso aqui é assim, e na verdade Jesus já havia desfeito tudo aquilo com a nova aliança. Então eles estavam meio que tentando fazer uma mistura, uma gororobada deles lá, e simplesmente queriam que as pessoas seguissem aquilo à risca. Tinham também outros mestres que estavam pregando misticismos, enfim, tava uma verdadeira baguncinha. E eles querendo modificar o evangelho, ou acrescentar ensinamentos que Jesus não mandou, ou simplesmente modificar tudo, dizer que aquele ensino deles era que estava certo, porque eles tinham recebido uma revelação da parte de não sei quem, uns estavam trazendo uma nova visão, coisas que Jesus nunca disse, nunca mencionou e nem nunca mandou que nós fizéssemos. Tinham uns oferecendo até uma nova forma de chegar a Deus. Só que nós sabemos qual que é a única forma de chegar a Deus, né? É através de Jesus. Então, eles estavam oferecendo novas coisas, né? Achando que aquilo que Jesus tinha ensinado estava meio passado. E olha que isso foi apenas alguns aninhos após Jesus, não há 2000 e tantos anos depois, como é hoje. Mas enfim, então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escreveu então essa carta para poder desfazer isso, para poder quebrar isso, para poder fortalecer a fé do povo naquilo que Jesus tinha ensinado e para fazer cair por terra todas essas heresias, todos esses falsos ensinamentos. E para combater tudo aquilo, o apóstolo Paulo utilizou como ferramenta, como tema central dessa carta, algo muito lindo, muito incrível e muito poderoso, que será também o tema da nossa mensagem, que é a plenitude de Cristo e a nossa também plenitude nele. Então, gente, antes de eu chegar na mensagem, primeiro a gente vai entender mais ou menos como que tá o esquema da carta. A carta, ela tem 4 capítulos apenas, é uma carta pequena e todo o esquema de conteúdo dela tá mais ou menos assim. No capítulo 1, tem a saudação de Paulo ao povo de Colossos, tem a oração dele em favor dos colossenses, ele está ali declarando palavras sobre o colossenses, sobre a fé deles, declarando aquilo que ele gostaria de ver, está ministrando ali os colossenses no início da carta, e ele apresenta logo também no início a supremacia de Jesus. No segundo capítulo, ele fala do seu ministério, da sua própria missão como apóstolo de Jesus. Ele fala também da nossa vida em Cristo Jesus, da vida que Jesus morreu para nos dar. E também fala sobre a missão de Jesus aqui na Terra. No capítulo 3, ele fala da nossa nova vida em Jesus, a vida de uma nova criatura, como que deve ser, como os cristãos devem viver. Ele está dando ali ensinamentos, conselhos da parte de Deus. E no capítulo 4 são saudações e bênçãos de Paulo para a igreja. Então, gente, eu quero voltar aqui com vocês ao capítulo 2, que é onde se encontra a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, além desse estudo, claro. Nesse capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo vai falar da nossa plenitude em Cristo Jesus. Ele usou isso para combater toda aquela bagunça que estava acontecendo dentro da igreja, na mente dos cristãos, com todas aquelas doutrinas falsas. Como eu falei, estava uma verdadeira bagunça, estava havendo, digamos assim, uma batalha mesmo, né? Porque imagina como é que estava a cabeça daquelas pessoas, alguns acreditavam, alguns ficavam em dúvida, uma verdadeira confusão. E eu quero trazer isso aqui para a nossa vida, utilizando esse capítulo, porque, gente, quantas e quantas vezes a nossa cabeça, o nosso interior tá um pouquinho bagunçado, a gente permite que fique um pouquinho bagunçado. A gente mesmo bagunça a nossa mente, as nossas emoções, a gente permite que elas fiquem bagunçadas e aí vem o inimigo de lá, começa a sambar na nossa cara e já viu, né? Quantas vezes, gente,
A gente se sente meio confuso, se sente uma bagunça por dentro, principalmente para quem passa batalhas na mente, batalha nas emoções. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós estamos seguindo caminhos que Jesus nunca mandou que seguíssemos. Porque muitas vezes nós queremos acrescentar no nosso caminho coisas que Jesus nunca mandou, coisas que Jesus não falou, coisas que nós achamos que precisamos. Porque o que estava acontecendo ali naquela igreja era mais ou menos isso. Os falsos mestres, eles estavam tentando introduzir isso na igreja para poder causar confusão, para poder causar bagunça, e muitos estavam aderindo, muitos estavam pegando aqueles ensinamentos e acrescentando na própria vida. Só que Jesus nunca mandou fazer isso. E muitas vezes nós estamos iguais a esses cristãos, querendo acrescentar coisas na nossa caminhada com Jesus. Se você não está entendendo ainda, calma que você vai entender aonde é que eu estou querendo chegar aqui. Vem comigo. A etimologia, que é a origem da palavra plenitude, que é o tema central dessa carta de Colossenses, que é o tema também da mensagem que eu estou trazendo aqui, a palavra plenitude, a origem dessa palavra significa, no latim, abundância, estado do que está cheio. É algo cujo estado interior encontra-se ocupado. Significa estado do que é inteiro, completo, completude. É algo pleno, algo que está em sua contínua satisfação. E essa palavra no grego significa eu preencho. Em Colossenses 1,19, Paulo vai dizer assim para os colossenses: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu acabei de falar para vocês aqui o significado dessa palavra, a origem dessa palavra plenitude. O que isso significa? E eu não sei se você já pegou aí, mas isso é muito, muito forte. Se o significado dessa palavra plenitude quer dizer eu preencho, quer dizer algo que já está completo, já está ocupado, já se encontra cheio. E a Bíblia diz que em Jesus habita toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele quem? Em Jesus. O que isso está dizendo para mim e para você? Que em Jesus nós já temos tudo. Não falta nada, porque está preenchido, já está completo, já está pleno, já está satisfeito. Não tem nem mais espaço, porque Ele é o dono de toda a plenitude e Ele habita dentro de nós. Então foi essa arma poderosa que Paulo usou para poder falar para aqueles falsos mestres o seguinte: olha, vocês estão oferecendo para a gente o quê? Novos ensinamentos, uma nova visão, um novo caminho. Muito obrigada, valeu aí, mas nós não precisamos de nada, porque em Jesus nós já temos, nós já estamos completos, saciados, satisfeitos, plenos. Nós não precisamos de novos ensinamentos, nós não precisamos da nova visão de vocês, nós não precisamos, porque em Jesus já habita tudo que a gente precisa e Ele habita em nós. Então Paulo usou essa arma para combater os falsos mestres e usou isso também para dizer para os colossenses: olha, vocês já estão preenchidos, dispensa esses ensinamentos, dispensa o que está vindo de fora, vocês estão em Jesus e quem está em Jesus não precisa de nada para acrescentar, porque já está cheio. Meu Deus do céu, eu não sei se você está pegando isso daí, mas isso é muito forte, isso é muito poderoso. Paulo estava dizendo: o que vocês estão oferecendo aí pra gente? Chegar a Deus? Em Cristo já temos isso. O que vocês estão oferecendo? Um caminho? Cristo é o caminho. O que vocês querem nos dar? Uma instrução? Cristo é a própria instrução. Do que vocês estão falando? Uma nova palavra? Cristo é a palavra. Tudo já nos foi dado por Cristo, porque Ele é o dono de toda a plenitude. E isso está dentro de nós. E em Colossenses 2,9, Paulo vai dizer assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele,
que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então Paulo estava dizendo aqui para os colossenses, vocês já receberam. Perceba que aqui na palavra, aqui na Bíblia, não está dizendo, olha, vocês vão receber, olha, tem uma promessa que vocês vão receber, e se vocês fizerem tal coisa, vocês vão receber. Não está dizendo nada disso. Está dizendo simplesmente, vocês que estão em Cristo já receberam toda a plenitude. Toda a plenitude. Vocês, só por estarem em Cristo, já têm. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam de outro ensino. Vocês não precisam de outra palavra. Vocês não precisam de nada que venha de fora. De nada que venham a oferecer a vocês. Para que possa saciar o interior de vocês. Para que possa limpar, perdoar, redimir. Vocês não precisam. Vocês já têm a plenitude em Cristo. Já receberam. O que eu quero trazer, gente, para a nossa vida aqui, usando esse estudo, são duas coisas. A primeira, baseado na atitude de Paulo, de dispensar aquilo que estava vindo para querer acrescentar ou modificar. E com isso, o que eu quero trazer para a nossa vida? O que eu quero trazer para a gente? Paulo dispensou aquilo. Ele disse, não, muito obrigada, eu já tenho o que eu preciso em Jesus. Então, ele rejeitou aquele convite, que não eram só novos ensinamentos ou outras doutrinas, eram convites para abandonar aquilo que Jesus já tinha nos dado, para seguir por uma outra coisa, para ir buscar em uma outra coisa. Então, trazendo para a nossa vida, será que nós fazemos isso? Será que no nosso dia a dia, pelos lugares onde nós andamos, no meio das pessoas que convivemos, será que nós rejeitamos convites que sabemos que aquilo ali não vem da parte de Deus, que aquilo ali não vai agradar a Jesus, que aquilo dali tem a promessa de nos acrescentar, mas na verdade pode nos desviar daquilo que já foi dado por Cristo? Será que nós rejeitamos os convites, os pratos que o inimigo coloca na nossa frente? Por amor a Jesus, por amor ao evangelho genuíno, por estarmos firmados em Jesus, na certeza que nele nós já temos tudo. Será que nós rejeitamos aquilo que não é o plano de Deus para nós? Ou será que nós simplesmente cedemos? Será que nós aceitamos qualquer coisa que é proposto para nós, que é colocado diante dos nossos olhos? Coisas que o mundo nos oferece, coisas que o inimigo nos oferece, coisas que pessoas que estão sendo usadas pelo mal também nos oferece, coisas que nossos próprios maus desejos, a nossa carne, ela também nos oferece. Será que nós rejeitamos pelas convicções de que não precisamos de nada disso, que Jesus já conquistou tudo na cruz por nós, que neles estamos completos e satisfeitos, saciados? E a segunda coisa que eu quero usar aqui para poder a gente trazer para a nossa vida, colocar isso na prática assim diante dos nossos olhos, a primeira foi Paulo ter rejeitado aqueles ensinos e ter falado para os cristãos de Colossos também rejeitarem. E a segunda coisa foi Paulo falar diretamente para os cristãos que eles já tinham recebido, que precisavam de Jesus. E, gente, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Se nós crermos nessa palavra e vivermos nela, isso pode transformar as nossas vidas. E muitas vezes nós vivemos como se esse versículo, se essa passagem, ela não existisse. Porque veja, eu já falei para vocês a etimologia dessa palavra plenitude, que diz que já temos tudo em Jesus, que diz que já somos completos, cheios, preenchidos. Mas muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Mesmo estando na palavra, dizendo assim, vocês já receberam. Muitas vezes nós vivemos como se não tivéssemos recebido isso. Nós vivemos como se ainda faltasse algo dentro de nós. Nós vivemos tentando buscar em outras coisas, às vezes em bens materiais, em lugares, em pessoas, em amizades, em relacionamento, no casamento, no filho. Porque muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos caídos da nossa carne, as emoções caídas da nossa carne.
e dá aquele sentimento, não, peraí, mas se eu tiver aquilo dali, aí sim eu vou ser completo. Se aquilo dali estiver na minha vida, aí sim eu vou me sentir cheio. E na verdade não, isso é uma mentira. Porque a palavra da verdade, a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus diz, vocês já receberam toda a plenitude, toda a plenitude. Toda a plenitude já está em vocês. Não precisamos buscar em lugar nenhum. Não precisamos buscar em ninguém aquilo que Jesus já nos deu. E muitas vezes nós vivemos como se essa palavra não fosse verdade. Como se nossas emoções, nosso sentimento, nossa carência, como se fosse maior do que a palavra de Deus, que disse o que já temos e o que somos. Então, muitas vezes nós deixamos de desfrutar aquilo que Jesus já colocou em nós, aquilo que Jesus já conquistou por nós. Nós deixamos de desfrutar, porque ao invés de nos submeter ao que o Espírito está dizendo, ao que a palavra está dizendo, nós cedemos à nossa carne caída. Então, gente, ainda no capítulo 2 aqui, só que agora a partir do versículo 11, Paulo ele começa a descrever algum dos fatos do porquê somos plenos em Jesus. Além dos todos que eu já citei aqui, ainda tem na palavra, ele fala claramente aquilo que Jesus já fez por nós, aquilo que já temos nele. No verso 11 ele diz, fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas por Jesus. O que isso significa? Somos selados com Jesus, em Jesus. No versículo 12 ele diz, fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos com ele como novas criaturas. O que isso está dizendo? Temos uma nova vida. A gente precisa parar de viver ainda como se tivesse aquela vida antiga de escravidão. Antes de Jesus na nossa vida. Nós temos uma nova vida. No versículo 13 ele diz, estávamos mortos por nossos pecados, Deus nos vivificou com Cristo. O que isso está dizendo? Além da nova vida, nós temos ela em abundância. É uma vida para ser abundante aqui. No versículo 14 ele diz, ele cancelou todas as nossas dívidas. O que isso diz para nós? Tá tudo pago. Você não deve mais nada. Você foi comprado por um alto preço. Ele pagou tudo que você devia. O que está faltando, gente? Só que numa passagem só, nós já temos nova vida, nós já temos remissão, nós já fomos selados, perdoados, a dívida paga. No verso 15 ele ainda diz, ele venceu os poderes malignos e potestades e triunfou sobre eles. E em Jesus, nós também já vencemos, somos vencedores nele. O que isso diz para nós? Nós somos vitoriosos. E muitas vezes nós estamos vivendo como se fôssemos derrotados, como se fossem miseráveis. E tudo isso por quê? Porque não nos apropriamos da palavra que já foi escrita ao nosso respeito, a palavra que já foi lançada ao nosso respeito. Aquilo que Jesus já fez, já colocou, está dentro de nós. Então, só nessa passagem aqui, nós temos redenção, nós temos vitória, nós temos abundância. Só nessa passagem aqui. Fora tudo mais que nós temos em Jesus. Porque plenitude é uma palavra ampla. E a Bíblia está dizendo que nós já temos isso. Essas coisas aqui que foram citadas são como se fossem as principais. Mas fora essas, existe uma infinitude. Infinitude de coisas que já está dentro de nós, que já recebemos de Jesus. Em 6 versículos temos tudo isso, e em Jesus nós temos muito mais. Então essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Você pode estar deixando de desfrutar tudo aquilo que a palavra diz que você tem, tudo aquilo que já recebeu de Jesus, porque simplesmente está olhando para fora, está olhando para os lados, está olhando para o outro, está olhando para tudo quanto é canto. Só não está olhando para onde a palavra manda a gente olhar, que é para Jesus, que é para as coisas que são do alto. Então eu quero te fazer um convite dos céus aqui hoje.
crer nessa palavra, se apropriar dessa palavra que está em Colossenses 2:9, que diz: por estar em Jesus, vocês já receberam toda a plenitude. E plenitude é sinônimo de totalidade, de preenchido, de satisfação. Eu quero te convidar a você se apropriar hoje dessa palavra, a você tomar posse hoje dessa palavra plenitude e viver ela na sua vida, porque essa é a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela é maior do que os fatos, ela é maior do que os seus sentimentos, do que as suas emoções, ela é maior do que as circunstâncias que estão aí aos seus olhos, é maior do que os convites que você pode receber, que parece que seduzem você, que parecem muito convidativos. A verdade é maior do que tudo isso, e você pode desfrutar dessa verdade na sua vida, se você se apropriar dela e começar a aplicar a partir de hoje. Você pode muito bem parar de olhar para as pessoas esperando receber alguma coisa delas. Você pode parar de gerar expectativas no seu relacionamento, no seu namorado, no seu marido. Você pode parar de criar expectativas nos seus melhores amigos, na sua melhor amiga. Você pode começar a parar com isso hoje. Você pode parar de aceitar os convites que o inimigo, os pratos que ele coloca na sua frente. Você pode hoje recusar tudo isso e se firmar nessa verdade dessa palavra, dizendo: eu já recebi tudo, eu tenho a plenitude de Cristo e eu vou vivê-la no nome de Jesus. Você pode dizer: eu vou recusar isso, porque eu já sou plena em Cristo. Você pode olhar para essa sua carência, essa sensação que seus sentimentos te dão de vez em quando de vazio e dizer: eu não sou carente, eu já recebi tudo em Cristo Jesus. Eu sou cheia, eu tenho a plenitude dele. Eu já recebi, tá em mim. Você pode parar hoje de dar lugar para as suas emoções. Você pode parar hoje de tudo que você fez até aqui, que estavam te dando essa sensação do contrário do que a palavra diz que você tem. Esse é um convite hoje dos céus para a sua vida. Se aproprie dessa palavra e desfrute daquilo que já está dentro de você. Jesus já colocou. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, em nome de Jesus, que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se você pensou em alguém enquanto assistia, mande esse vídeo para essa pessoa. Seja canal de Deus na vida dessa pessoa e envie para ela. Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.